Primeiro destaque desta terça-feira, a nota dos estudantes brasileiros de 15 anos na maior avaliação de educação básica do mundo, o PISA, teve uma leve melhora. Ainda assim, 4 em cada 10 adolescentes não conseguem identificar a ideia principal de um texto, ler gráficos, resolver problemas com números inteiros e entender um experimento científico simples. Os resultados foram divulgados hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em Paris. Mesmo com a melhora, o Brasil também se mantém entre as últimas colocações do ranking internacional nas 3 áreas avaliadas: leitura, matemática e ciência, além de ser uma das nações com maior diferença de desempenho entre estudantes ricos e pobres. O PISA é aplicado desde 2000, de 3 em 3 anos, com nações membros da OCDE e convidados, como é o caso do Brasil. A China, representada por 4 províncias, ficou em primeiro lugar dos rankings mundiais nessas 3 áreas. Fala, Vera. A situação do Brasil foi de estagnação, Brown. Teve uma ligeira melhora nas notas, nas disciplinas medidas, mas isso nos coloca mais ou menos no mesmo lugar no ranking. Nós somos 57º em leitura, 70º em matemática, 70º de 79, portanto, uma posição muito ruim, e 65º em ciências. E, como você disse, 43% dos estudantes não passam dos níveis 1 e 2 na maioria dessas disciplinas. E níveis 1 e 2 são a de cognição muito simples, básica quase, das principais matérias. Então, é uma situação de uma década praticamente perdida na educação brasileira, porque a gente vinha com incrementos sucessivos de 2000 a 2009 por uma série de fatores, e a partir de 2009 nós estagnamos. Agora teve uma ligeira melhora depois de várias piorinhas, mas que não chega a configurar um bom cenário para a educação brasileira, ou que nós fizemos algo efetivamente diferente que possa nos mudar de patamar num espaço curto de tempo. A notícia incremental melhor que tem aí é que a gente está retendo os estudantes por mais tempo na escola. Então, tem mais estudantes de 15 anos chegando a ser avaliados, então chegando ao ensino médio ou próximo do ensino médio. Então, a gente está conseguindo reter por mais tempo o estudante na escola, mas não ensinar. E isso é um gap muito grave para o Brasil, porque para a gente ter um salto de produtividade, a gente precisa ter um salto educacional, um salto cognitivo mesmo na educação. Havia uma série de metas para medir a acuidade dos estudantes nessas disciplinas que iam começar a ser implementadas nos primeiros anos do ciclo de educação fundamental, depois no Fundamental 2 e no médio. Então, tinha um cronograma para essa medição, que ia ser feito nas provas nacionais, para ter reflexo justamente na prova, no ranking mundial, que é o ranking do PISA, medido pela OCDE, que é esse que nós estamos discutindo. Mas esse cronograma está atrasado. O cronograma em que nós temos pequenas metas anuais para ganhar proficiência em português, em matemática e em ciências. Então, a gente precisa ter uma mudança de patamar na educação brasileira. E isso se faz com metas, justamente, com medições, com metas. E aí tem que ter estratégias para atingir as metas. Então, alfabetização na idade certa. A matemática também tem níveis que você tem de ensinar para o aluno a cada idade, para que ele consiga se sair bem, né, nessas avaliações, para que ele consiga aprender as operações com números inteiros, que são o básico aí da matemática, para que ele consiga realizar esses experimentos científicos mais elementares e para que consiga compreender um texto, ler um texto e compreender do que se trata, qual é a ideia central, se trata de um texto factual ou opinativo, coisas muito, muito, muito básicas mesmo, que a gente não está conseguindo dominar. Este ano foi um ano perdido no MEC. A gente já viu aí, tanto em termos de investimentos quanto em termos de aplicação de políticas públicas, foi um ano muito pautado pela bagunça, pela balbúrdia, trocas de funcionários a toda hora, contingenciamento e descontingenciamento de verbas, um ministro que fica mitando o tempo inteiro. Então, este dado não está medindo ainda isso. Só daqui a 3 anos é que vai ser medido o início do governo Bolsonaro neste ranking, que é a cada 3 anos, a cada 4. O último foi em 2015, agora, não, cada 3, 2015 e 2018, e aí vai se medir os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro. Então a gente vai demorar para saber o saldo
deste governo atual na educação. Mas o que a gente sabe é que as estratégias não estão sendo colocadas em prática, nem para a alfabetização, nem para essas medições de proficiência nas disciplinas daqui para frente, nem para a valorização do professor, que é um meio pelo qual as nações que aparecem mais bem avaliadas nesse ranking ascenderam. A China teve um processo de valorização de professores no último ciclo. A Coreia já há mais tempo vem incrementando isso, usando seus grandes talentos no ensino médio para voltá-los, para direcioná-los para serem professores. Tem estímulos para isso. Isso é uma política pública para que bons professores sejam formados e possam melhorar a educação. Então, tem muitas frentes que a gente poderia atacar e a gente não ataca. E a gente tem um problema de saída para a educação no ano que vem, que é definir o jeito de financiar a educação pública no Brasil. A gente vê outra chaga mostrada pelo PISA, são de desigualdades regionais tremendas. Se dependesse só do Sul, a gente estaria mais bem avaliado no ranking. Mas o Nordeste e o Norte puxam a gente para baixo. Eles estão abaixo da média geral do Brasil, enquanto o Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão acima da nossa média geral. Então, tem muitos desafios a enfrentar. Nem mesmo as escolas privadas são ilhas de excelência mais. Se mostra que mesmo na educação privada o Brasil está muito abaixo dos países mais bem avaliados. Então, são muitas as tarefas e eu acho que a gente está marcando passo e perdendo tempo, Brau. Fala, Josias. O PISA, esse Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, expõe a raiz do atraso nacional. 4 em cada 10 alunos brasileiros, na faixa dos 15 anos, não entendem o que leem, não sabem fazer contas básicas e não compreendem conceitos elementares de ciência. Não se chega a um desastre desse tamanho por acaso. O teste mostra que o Brasil se acostumou com o vexame. O país caiu num abismo educacional e não esboça reação. Os indicadores mostram uma estagnação de uma década. Faz 10 anos que a educação do Brasil está exposta na vitrine do PISA de ponta cabeça. E os testes nacionais não mostram uma realidade diferente. Fica tudo por isso mesmo, você não nota nenhum esforço especial. Quer dizer, nesse levantamento agora, no ranking de 79 países, esse teste fechado em 2018, os alunos brasileiros ficaram nas 20 piores posições em leitura, em matemática e em ciências. Ignorar nem sempre é o melhor remédio, aliás, nunca é o melhor remédio contra a patologia da ignorância. Então é preciso enxergar o que está por trás do problema. Quem olha por cima dos indicadores enxerga a verdadeira causa dessa encrenca. É o analfabetismo governamental. É como se os gestores públicos no Brasil lessem os dados e não compreendessem o significado. Não é que as pessoas não conseguem ver a solução, elas não enxergam nem o problema. Seria necessário implantar no Brasil, nessa área educacional, políticas públicas capazes de sobreviver aos governos. Falta uma iniciativa de Estado que possa ter continuidade no longo prazo. Mas isso não está sobre a mesa. Você vê a entrevista que o ministro Abraham Weintraub deu hoje. O atual gestor da educação brasileira, ele se preocupou em enfatizar 2 pontos. O PISA é de 2018, portanto não trata do governo Bolsonaro, é uma obviedade. E a culpa é 100% do PT e da sua, na expressão do ministro, doutrinação esquerdófila. Faltou dizer para onde as teorias direitófilas do ministro vão levar a educação. A experiência mostra que nesse ramo a ideologia é o caminho mais longo entre um projeto e a sua realização. Hoje seria necessário que as pessoas que entendem dessa matéria sentassem em volta de uma mesa. Os caminhos estão aí, tem muitas soluções, inclusive no Brasil, boas soluções. Seria necessário estabelecer uma política pública que tivesse a capacidade de ser uma política longeva, que fosse observada por diferentes governos, independentemente da ideologia. Não se deve tratar a educação com ideologia, senão a gente não chega em lugar nenhum. Fala, Constantino. Bom, Vitor, o Brasil é um país de analfabetos funcionais. É isso que mostra o teste do PISA.
uma estagnação de uma década em níveis vergonhosos, na rabeira do ranking mundial. E isso aí não é obra do acaso e isso tem muito a ver com ideologia, infelizmente. Claro que tem um problema sério de gestão, mas quando a gente vê um fracasso desses tão insistente, né, e recorrente, é preciso parar para avaliar o que está acontecendo de errado ao longo de décadas. E é isso que está faltando fazer. Está faltando avaliar quem é, por exemplo, o patrono da educação, entre aspas, brasileira, que é Paulo Freire, e que tem muito a ver com isso tudo que está acontecendo. É a mentalidade marxista, a mentalidade do coitadinho, a mentalidade da elite culpada, a mentalidade que transportou para dentro da sala de aula a ideia de luta de classes, como se existissem opressores e oprimidos, e com isso vamos criar, então, militantes para conscientizá-los da luta pela justiça social, em vez de ensinar a ler e escrever. Além disso, o PISA mostrou que o Brasil tem um problema muito sério de indisciplina, o que é óbvio para qualquer um também que conhece um pouquinho das escolas no Brasil. E a indisciplina também tem muito a ver, não só com a questão de criminalidade em periferia e coisas do tipo, como essa cultura que vem desde a Revolução da contracultura, na verdade, da década de 60, que é proibido proibir, que não tem hierarquia vertical, que o aluno sabe tanto quanto o professor, cada um traz um ponto de vista, essa democratização, entre aspas, do ensino, já que ensinar é, por excelência, criar elite, né? Você vai se destacar de alguma forma e aplicar meritocracia, que é a palavra fundamental no ensino. Tem um livro da Amanda Ripley chamado The Smartest Kids in the World. Ela foi fazer uma pesquisa com os países que deram certo em educação, entre eles a Coreia, a Polônia, que foi rapidamente melhorando seus indicadores, e outros. Finlândia, por exemplo, e concluiu que o prestígio do professor na sociedade é fundamental, que a meritocracia é fundamental, coisas que faltam no Brasil. No Brasil nós temos uma classe de professores, pelo menos avaliando-se pelos sindicatos e coisa do tipo, ligado totalmente à politização e partidos de extrema esquerda, como PSTU, PT, PSOL. Então o ministro Weintraub, ao culpar o PT, ele está querendo ali criar uma disputa partidária e está sendo mais simplista. Eu acho que tem que dar um passo além e culpar esse esquerdismo todo, essa mentalidade toda que vem desde Paulo Freire. Né? O Dom Lourenço de Almeida Prado, que foi reitor muitos anos do Colégio São Bento, esse sim um colégio de excelência do Rio de Janeiro, sempre pontuando na liderança do Brasil, né? Ele tem vários textos e livros onde ele detonava essa pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, que era um embusteiro, militante comunista, adorador de ditadores, disfarçado de pedagogo. Eu não vou nem discutir aqui o método científico em si de Paulo Freire, que muitos acusam de plágio. Eu estou falando da visão que ele tem da educação e do ensino. Então fica todo mundo falando como educação como sendo uma panaceia, e por trás disso, o que eles querem dizer? Jogar mais recurso público. Está vendo que não está dando certo. O Brasil gasta em relação ao PIB mais até do que a média da OCDE. Não é falta de dinheiro o problema. É que gasta muito mal, gasta concentrado no ensino superior em vez do ensino básico fundamental e, além de tudo, cria um bando de militantes e gente que culpada, que acha que nós pega o peixe, está tão certo quanto a gente pega o peixe ou nós pegamos o peixe, porque, afinal de contas, não podemos ofender as criancinhas que vêm da periferia. Quer dizer, essa mentalidade que acabou até com reprovação no país, né? Essa mentalidade de coitadismo, de fim da excelência, da busca da excelência, da meritocracia, do conhecimento objetivo, da possibilidade de se buscar, pelo menos, a imparcialidade em sala de aula, oferecer o contraditório, ensinar o aluno a pensar por conta própria, tudo isso foi suprimido pela ideologia. Então é óbvio que o problema da educação brasileira é ideológico. É ideológico porque é essa ideologia progressista, que está há décadas dominando totalmente o setor de ensino, que produziu esses resultados lastimáveis. Então, se a gente não parar para ver onde é que está errando e a elite fica confortável com seus filhos em escola particular, não deveria. Primeiro que o estudo mostra que crianças ricas, entre aspas, do Brasil perdem para crianças de países pobres. Né? E segundo lugar, de onde é que você acha que vem o professor do teu filho, que dá aula na escola particular? Onde é que ele é formado? Ou, para usar o termo certo, deformado. Ele vem justamente dessas faculdades federais que são antros de ignorância e doutrinação ideológica. Então, os professores são muito mal preparados.
e às vezes usam, até mesmo por preguiça ou por não dominar a matéria, eles usam como subterfúgio ficar falando de política, né? É mais fácil falar Lula livre ou enaltecer Che Guevara, em vez de dar aula, em vez de ensinar a interpretar um texto ou a fazer conta. Então está tudo errado, realmente tem que dar um boot, um reset, tem que recomeçar do zero, porque o modelo na mão desses especialistas, que adoram dar lições do que fazer, e muitos passaram, inclusive, pelo MEC, né? Não deu certo. Pelo contrário, está aí o retumbante fracasso que é o nosso modelo de ensino no país.